A graça e a paz de Deus, eu sou o professor Michael Douglas e estou aqui para fazer continuação do pensamento de Immanuel Kant. Por que eu digo continuação? Porque já tem 2 vídeos aí no canal falando sobre o comportamento humano, a ética kantiana. Um sobre especificamente toda a conjuntura da ética e outro sobre essa introdução ao pensamento kantiano e o surgimento dele na história humana, que foi a partir da ideia do esclarecimento. Então, nesta aula de hoje, eu pretendo falar para você, de uma forma resumida, claro, dessa complexidade que é o pensamento kantiano, o sistema kantiano de pensar, e vou dar ênfase a um tipo dessas dimensões, que é a dimensão do que eu posso saber, que é a dimensão da epistemologia, a teoria do conhecimento kantiana, que nós vamos chamar de criticismo, de modo a fazer uma analogia com o racionalismo e o empirismo, ok? Então, para começar, vamos falar deste filósofo. Immanuel Kant nasce ali em 1724, filho de uma família protestante, tem uma educação muito severa. Isso é importante. Por quê? Porque o modo de ser de Kant reverbera, se reproduz na sua filosofia. Ele era conhecido como uma pessoa íntegra e sistemática. Você percebe essa sistematicidade na filosofia epistemológica e na filosofia ética, em toda a filosofia de Immanuel Kant. Nós vamos conhecer Kant como aluno da faculdade de Königsberg, que era na Alemanha e passou a ser da Prússia, né? Mudou o nome. Eu não vou agora, mas está aí em cima o que é hoje, eu não vou me preocupar com isso, mas ele é considerado um filósofo alemão de todas as formas, até por causa da ideia grandiosa que a filosofia nesse período é alemã. Como nós vamos ver mais tarde, que a filosofia passa a ser francesa. A gente vai falar sobre isso em outros momentos. Pois bem, Immanuel Kant estuda filosofia na Universidade de Königsberg. Ele se torna livre docente, começa a dar aulas lá como tipo de substituto, até que em 1770 ele se torna professor titular na Universidade de Königsberg. Até esse momento, Kant já tinha produzido alguns livros. Esses livros que ele produziu ratificavam no pensamento kantiano um modo de racionalismo dogmático. Por que um racionalismo dogmático? Porque a sua influência não era principalmente no racionalismo de René Descartes, era no racionalismo do Leibniz. Quando você pensa nessa ideia kantiana de racionalismo, você nem reconhece esse cara se você já estudou. E por que o professor falou em criticismo? Calma! Ele começa racionalista. Você lembra que David Hume começa empirista e se torna cético? Kant começa racionalista e se torna crítico. Mas vamos entender isso aqui na temporalidade. Até 1770, ele se tornar professor titular na Universidade de Königsberg, todos os livros, se eu não me engano são 17, você vai ver o número também aí em cima, eles são de cunho racionalista dogmático. Eles buscam uma ratificação absoluta e universal por meio da razão. O que é que vai acontecer e por que Kant, a partir de 1770, para de escrever? Ninguém sabe. O que nós sabemos é que, uma vez professor titular, ele para de escrever, mas em 1781 ele começa a fazer novas obras. Em 81 ele começa a desenvolver uma nova faceta do próprio Kant. A primeira, a história vai chamar de um Kant pré-crítico. A segunda, a filosofia vai chamar de um Kant crítico. Diante dessa realidade, meus queridos alunos, nós vamos nos deparar com um Kant que desenvolve uma mentalidade totalmente diferente do que ele pensava. Mas essa diferença não é que ele se torna empirista. A influência dele
Ele leu todos, claro, mas a maior influência dele é um filósofo chamado David Hume, que também tem um vídeo no canal. E você já assistiu, tenho quase certeza. David Hume vai desenvolver uma crítica ao modo de conhecimento humano, dizendo que não é possível ter certeza no conhecimento humano. Kant, a partir de 81, diz: rapaz, nós temos que prestar atenção no que esse filósofo está dizendo. Tem fundamento o que ele diz. Então, toda a empreitada de Kant para entender o conhecimento parte daquilo que ele pensa ser verdadeiro na teoria de David Hume. O homem tem limites. O pensamento precisa se tornar objeto do conhecimento. O homem tem que sair da postura de sujeito do conhecimento e se colocar como objeto do conhecimento. Estudar-se, pensar-se. E é a partir desse momento que nós vemos essa criticidade nascendo de Immanuel Kant e a partir de grandes obras que se desenvolvem a partir daí. Todas baseando-se nessa crítica, inclusive o nome das obras ganha o nome crítica. Você tem aqui, se dirigindo à questão do conhecimento, a crítica da razão pura. Não esquece desse nome, razão pura. Você tem aqui a crítica da razão prática, se dirigindo à ética, ao comportamento humano, às ações humanas. E você tem a crítica da faculdade do juízo, ou simplesmente, depois de uma reformulação, a crítica do juízo, que se volta a essa questão mais religiosa, essa questão mais teológica, essa questão mais da esperança humana. Então você tem aqui um novo Kant, dentro de uma perspectiva epistemológica, que não é nem racionalista, nem empirista, e que procura fazer uma revisão de tudo isso, buscando uma superação desta diferença, desta dicotomia levantada na modernidade. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês em Immanuel Kant é o que nós vamos chamar de revolução copernicana do conhecimento. Pensa comigo, o tempo inteiro o homem se coloca como aquele que tem o poder de, por meio das suas ciências, entender o mundo à sua volta. Ou seja, por uma essência, como queriam os antigos, ou seja, pela experimentação, como vai dizer Bacon, Locke. Kant vai dizer que o homem não percebe que muitas coisas que passam ao nosso redor não são perceptíveis. E que, na verdade, nós não temos domínio das coisas, porque as coisas simplesmente acontecem diante de nós. Isso é o que nós vamos chamar de realidade fenomenológica, onde fenômeno é aquilo que se manifesta, é aquilo que acontece. Tentando traduzir da forma mais simples para você o que é esta ideia de um novo conhecimento, da revolução copernicana do conhecimento. Vamos pensar em Copérnico. Copérnico, olhando para o modelo de universo, diz: não é a Terra que está no centro, é o Sol. Ele trocou o objeto de lugar. Kant diz: é preciso fazer uma mudança. O homem pensa que conhece o mundo como ele é, que é capaz de inferir as suas essências. E eu vos digo, o ser humano tem que trocar de lugar com as coisas e perceber que ele não domina. As coisas se manifestam. E a sua razão e a sua ciência tem que alcançar aquilo que lhe é possível, aquilo que você consegue perceber com a razão e com a experiência. Isso é a revolução copernicana do conhecimento em Kant. A última coisa que eu gostaria de falar para vocês nesta aula, para começar a desenvolver ainda mais a epistemologia kantiana, é a ideia de juízo kantiano. Tudo começa com essa ideia de juízo. Aí eu estou aqui, repito, a questão do conhecimento humano. Antes de entrar nisso, vamos pensar aqui. Professor, você está falando da epistemologia já, mas não falou sobre a completude, do pensamento kantiano. Que completude, que complexidade é essa? Kant acredita que a filosofia tem como obrigação responder 4 perguntas. O que posso saber?
o que devo fazer, o que posso esperar e o que é o homem. Que eu inclusive digo isso em outro vídeo, mas vou dizer aqui de novo para você. Essas 4 áreas norteiam o pensamento de Kant. A primeira pergunta responde os limites do conhecimento. A primeira pergunta vai dizer até onde o homem pode conhecer o mundo, até onde ele capta se existem essências. A segunda pergunta, o que devo fazer, se remete à questão da ação humana, da ética, dos padrões morais, dos valores estipulados e se há possibilidade de se pensar numa ética universal. O que posso saber, esperar, vai vir na questão religiosa, e o que é o homem engloba este todo do ser humano, aquele que conhece e aquele que pensa em si, no seu comportamento. Então, começando nesta área que nos interessa nesse momento, a epistemologia, nós falamos dos juízos. Agora sim, os juízos. O juízo analítico e o juízo sintético. Simples, né? O juízo analítico, ele é sempre universal. Ele sempre é necessário. As verdades deles são comuns a todos os homens, em todos os tempos e lugares. Pode incluir mulheres, esqueci, tá? Homens e mulheres. O juízo sintético é aquele conhecimento que, não sendo universal, pode, a cada passo, adquirir um novo saber. Você está diante aqui, galera, de uma brincadeirinha de racionalista e empirista. Esse saber inato, esse juízo inato, ou analítico, é justamente a possibilidade que Kant diz que nós temos de conhecer algumas coisas unicamente pela razão, sem necessidade de experiências. Por exemplo, o triângulo ter 3 lados. O triângulo ter 3 lados, basta para nós sabermos disso uma análise da ideia do triângulo. Eu não preciso ver um triângulo para entender isso. É um juízo analítico. E o que é juízo? Juízo é nada mais, nada menos do que eu atribuir qualidades, predicação a sujeitos. O triângulo tem 3 lados. O ventilador venta. Calor, né? Eu termino dizendo esses exemplos. O céu está azul. Eu estou predicando sujeitos. Então, diante desta relação, o juízo analítico é esta predicação de forma universal, não necessita da experiência. O juízo sintético, ele precisa da experiência. A cada experiência há a possibilidade de um novo saber. E como há a possibilidade de um novo saber, isso é positivo. Mas, em compensação, nunca poderá ser universal, que o primeiro já tem, o analítico. Aí você pergunta, então o juízo analítico, professor, é o defendido por Kant? Não. Os 2 juízos têm um problema. Tanto o juízo analítico como o juízo sintético, que nós vamos chamar inicialmente de juízo sintético a posteriori. A priori antes, a posteriori depois. Juízo analítico, a priori. O que é que significa? Não preciso da experiência para conhecer. Juízo analítico é sempre a priori. No primeiro momento, o juízo sintético é a posteriori. Eu tenho no juízo analítico a universalidade do saber. Mas o que é que vai ser acrescentado ao triângulo? Não há um novo conhecimento que eu tenha a partir dessa ideia de triângulo. Em compensação, ele é universal. O juízo sintético a posteriori, feito de experiências, garante um conhecimento novo a cada investida, a cada hipótese, mas nunca se fará universal. Aí Kant vai argumentar: nós precisamos de um juízo que seja ao mesmo tempo universal e que produza novos saberes. A solução de Kant nós vamos chamar de juízo sintético a priori. Então vamos cá. Se eu tenho um juízo analítico que é universal, e se eu tenho um juízo sintético a posteriori, que contribui com um novo saber a cada hipótese, você vai ter agora um juízo sintético a priori. Se é a priori, ele é anterior à experiência, ele se basta na análise. Mas como é que Kant vai justificar um juízo sintético a priori? Porque se é sintético,
necessita de uma certa experimentação. O sujeito precisa ser colocado um adjetivo nele que não é óbvio. Por exemplo, quando eu digo assim, as flores são amarelas. Nem toda flor é amarela, galera. Por isso que é um juízo sintético. Mas quando eu digo, o quadrado tem 4 lados, seja qual for o quadrado, ele terá 4 lados. Isso é a diferença do analítico e do sintético. Se eu tenho um sintético a posteriori, a experiência me dará sempre características e atributos deste sujeito. A predicação será feita. Quando eu penso em juízo sintético a priori, eu vou ter aqui uma nova ideia, que serve-se de filosofia e matemática. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Esta ideia, perceba, é universal e contribui para o conhecimento humano. Estas fórmulas matemáticas que justificam o saber humano dentro da modernidade, estas fórmulas físicas que justificam, é o que Kant diz que pode garantir uma ciência efetiva, e é nesse juízo que ele se apoia, juízo sintético a priori. Pense comigo, dentro do juízo sintético a priori, a experiência ela é posterior ao dado matemático. 2 mais 2 já é 4. Se eu digo que 2 mais 2 já é 4, eu posso descobrir isso nas minhas apreensões, nas minhas experiências com o mundo. Mas já é. Então, o juízo sintético a priori me dá sempre a possibilidade de conhecer mais e, ao mesmo tempo, é universal, servindo-se assim para entender que a razão e a experiência estão juntos dentro de um processo de conhecimento. E separá-los é um erro que o ser humano cometeu no racionalismo e no empirismo. E na próxima aula nós vamos desenvolver essa ideia da unidade que existe entre razão e experiência. Muito obrigado por hoje e até a nossa próxima aulinha. Valeu!